A palestra de hoje é sobre saúde mental junto com a espiritualidade. Eu sou psicóloga e atuo com clínica online hoje, mas dentro do espiritismo eu vejo muito link entre psicologia e espiritismo. Eu não consigo estudar nada do espiritismo, não linkar com psicologia, e não consigo estudar nada de psicologia sem linkar com o espiritismo. E a mente comanda tudo. Tudo está na mente. Nossa espiritualidade vem da mente, nossa saúde começa pela mente. Então, acho que uma palestra como essa tem uma proposta para o nosso físico, para a gente repensar sobre nossa vida, mas também para a gente evoluir e se vigiar mais dentro da nossa espiritualidade. E aí eu já queria começar com Joana, que dentro da série, né, ela tem uma série psicológica, e dentro do livro Autodescobrimento, ela fala a seguinte frase: a psicologia espírita mostrou que, sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado, porque nós não somos, como diz a nossa Karina lá, né, um amontoado de carne. Nós temos mais que isso. O reducionismo na psicologia torna o ser humano um amontoado de células sob o comando do sistema nervoso central, vitimado pelos fatores da hereditariedade, pelos caprichos aberrantes do acaso. A necessidade, portanto, do autodescobrimento em uma panorâmica racional torna-se inadiável, ou seja, é para ontem. A fim de favorecer a recuperação, quando em estado de desarmonia, ou o crescimento, se o portador dos valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades, o indivíduo aturde-se em conflitos de natureza destrutiva ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de variadas ordens que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Ou seja, ela fala o quê? Que quando a gente está com o desequilíbrio psicológico, a gente fica mais suscetível a tudo isso que ela citou. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Porque quando a gente fala sobre autoconhecimento, não é só conhecer a parte bonita nossa, a legal, a galera, é conhecer também nosso lado feio, nosso lado de sombras, nosso lado imperfeito, nossas dificuldades, nosso ego, domar o nosso ego. Então, quando a gente fala sobre autoconhecimento, não é apenas ser o que a gente chama na internet de good vibes. Não, a gente vai ser também esse lado sombra que a gente precisa ir ajustando. Evolução. E aí eu queria trazer para vocês alguns dados que é importante a gente saber. Porque hoje a gente vive uma crise de saúde mental silenciada. Todo mundo está doente, todo mundo está adoecido, todo mundo está refém de algum remédio. Quem não está sendo levado por esse caminho, e se medicar para se adaptar a uma sociedade adoecida não é sinônimo de saúde. Saúde no coletivo mesmo, pegando tudo, né? Porque saúde é uma junção de vários pilares. Saúde mental, física, emocional, tudo junto e dá saúde. E aí, nesses dados, a gente tem o Brasil, que lidera a venda de remédios psiquiátricos, principalmente Rivotril. É o país que mais vende Rivotril no mundo, mais consome. Aqui é uma cidade do interior, eu não sou daqui, eu casei com uma pessoa de Cantagalo, a gente veio para cá, eu sou de Campos. Em Campos, a coisa mais comum que tem é você conseguir Rivotril sem receita em farmácia. Isso aqui são os dados que a gente tem de compras com receita. Agora imaginem se forem contabilizar as vendas que não têm receita também, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo. Eu brinco dizendo que nós não somos apenas o país do futebol, nós somos também o país mais ansioso. E ansiedade não é apenas você ficar desejando que algo aconteça, porque isso é saudável, ansiedade todos nós temos, é um hormônio natural. Eu estou aqui falando quando ela vira doença, patologia, que tem até um nome que é TAG, transtorno de ansiedade generalizada, mas é quando isso começa a te impedir, te travar de viver, de conduzir sua vida. Nós somos a segunda população mais estressada do mundo também. Nós somos o 5º país em número de burnouts, que é o adoecimento psíquico com relação ao trabalho. Possuímos a 8ª cidade mais estressante do mundo, que é São Paulo.
Possuímos a segunda cidade mais violenta do mundo, isso interfere sim na qualidade de vida e saúde mental dos seus cidadãos. E essa segunda cidade mais perigosa do mundo é Campos, de onde eu venho. Nós batemos recordes anuais de suicídio, isso quando a gente consegue fazer uma métrica dos suicídios, porque no Brasil existe ainda muito tabu em colocar suicídio como causa-mortes em óbitos e documentos hospitalares. Muitas famílias têm medo pelo preconceito, pelo mal-estar geral ali que isso pode causar ao pegar esse documento, e até por questões, às vezes, de religião, porque tem religião que nem aceita fazer algum rito com essa pessoa falecida por causa desse motivo de falecimento. Então, para evitar tudo isso, muitos suicídios não são registrados também, mas mesmo assim a gente bate recorde. Nós batemos recordes anuais também, desde 2020, com afastamento pelo INSS por questões de saúde mental. Do ano passado para cá, de 2024 para 2025, nós tivemos um aumento de 400% no INSS do Brasil por afastamento por questões de saúde mental. Pois é, então a gente está falando de uma crise real de saúde mental que é ignorada, porque a gente tende a deixar isso de lado e seguir como se a gente estivesse muito bem, seja pelo preconceito, pela dificuldade de entender que nós somos falhos, sim, que o cérebro é um órgão que pode adoecer, sim, por falta de propósito na vida, por falta de ter algo maior para a gente se apegar, pelo próprio adoecimento da rotina e da vida que a gente leva, que às vezes é adoecedora, por não se cuidar, pode ser pelo motivo que for. A verdade é que nós estamos caminhando por um abismo muito perigoso. A gente só não se dá conta disso porque a gente está indo de forma coletiva. Então, como está todo mundo enlouquecendo junto, a gente está achando que isso é normal. Mas não é. E aí eu gostaria de citar aqui a campanha do Janeiro Branco. Essa palestra, inclusive, eu dei ela em janeiro, lá na Jesus Escola, como forma de começar o ano, porque o Janeiro Branco ele é uma campanha nacional que foi inspirada no Outubro Rosa e no Novembro Azul também. E ela é focada em promoção de saúde mental. Ela acontece em janeiro porque entende que a gente tem que começar o ano olhando para a nossa saúde mental, para quem está aqui dentro, para quem está pensando, para o que a gente precisa se organizar intimamente. E a cor branca é porque entende-se que é como se o resto do ano fosse uma folha em branco. Então, a gente pode mudar, a gente pode preencher, a gente pode colocar coisas novas, a gente pode nos agarrar à expectativa do novo. E eu gosto muito dessa palavra expectativa, que infelizmente está sendo muito condenada hoje em dia. Porque não é errado a gente ter expectativa. Eu escuto muito dentro de clínica ou com amigos. Não quero criar expectativa. Gente, sem expectativa, a gente não sai nem da cama de manhã. Sem expectativa, vocês não viriam aqui para me ouvir. Sem expectativa, a gente não toma um passo. Sem expectativa, a gente não anda na vida. É um motor da vida. E, não quero criar expectativa para não me frustrar. Qual que é o problema de se frustrar? Qual é o problema da gente também se trabalhar diante da tristeza? Porque a tristeza, diferente de uma depressão, que aí é uma doença, a tristeza é uma emoção básica. A gente nasce com ela. As emoções básicas são alegria, tristeza, raiva e medo. Por que elas são básicas? Porque a gente expressa com o rosto. As outras emoções são tidas como secundárias porque a gente aprende ao longo da vida. Mas a gente nasce com medo, a gente nasce com isso porque a gente não pode ter medo. Por que a gente não pode se frustrar? Por que a gente não pode ficar triste? É até ante a nossa própria natureza. Então, o Janeiro Branco vem para dar voz a quem ultrapassa a tristeza e já fica doente. E uma depressão, uma queda na saúde mental é uma questão psíquica. Assim como uma tireoide deixa de produzir hormônio, assim como um pâncreas deixa de produzir ou processar, né, ali o açúcar, o cérebro também pode ter dificuldade de produção química. E para isso existe a medicação e para isso existe tratamento. Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar e que eu fico muito feliz é que o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, é espírita. Nasceu num centro espírita. O Centro de Valorização da Vida hoje, né, é uma instituição religiosa, não está ligada a nenhuma religião, porém, dentro dos congressos espíritas sempre tem estande do CVV. Você pode, inclusive, se voluntariar, entender melhor, pedir palestras. O CVV faz palestras. Se você mandar um e-mail, um palestrante vai até você de forma gratuita. Não tem fins lucrativos, é independente e foca no apoio emocional e na prevenção. Você liga o número 188
24 horas por dia, 7 dias por semana, funciona feriado, principalmente feriado que tem proposta familiar, como Natal, Ano Novo, é o dia que mais recebe ligação. E é um grito de socorro. E quem está ali, o voluntário, recebe um treinamento e atende e dá um acolhimento, principalmente também depois do acolhimento, ela oferece, né, quais os serviços básicos que essa pessoa pode procurar após esse acolhimento. E ele foi esse projeto, né, o CVV, ele foi inspirado num programa de também organização beneficente de caridade chamado Samaritans, lá de Londres. E ele foi trazido para o Brasil a partir de um espírita que conheceu e começou no Centro Espírita, cadê aqui? Na Federação Espírita de São Paulo. E começou por um grupo de jovens e também foi inspirado no livro Memórias de um Suicida, psicografado pelo Ivone Pereira. Então, quando a gente fala sobre CVV, a gente está falando sobre espiritismo e pouca gente sabe disso. E eu fico muito orgulhosa, porque, curiosamente, eu sou espírita já há muitos anos, mas sem querer, eu já fui voluntária do CVV sem saber que tinha ligação com o espiritismo. E é um trabalho muito bonito, muito lindo mesmo. Quem puder divulgar esse trabalho é muito, muito útil para a população, levando em consideração que a rede pública também não dá conta de atender a todos que a acionam. E qual que é o conceito de saúde? Porque saúde não é só estar saudável, é só não ter doença. Saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, social. E hoje tem uma atualização, incluindo o espiritual. O que eu acho muito bonito, que a OMS vem incluindo questões espirituais dentro de nomenclaturas científicas. Hoje, obsessão, por exemplo, está no... esqueci o livro agora, tá vendo? A gente tem um livro dessa grossurona, onde a gente busca as classificações de doenças. E nesse livro tem obsessão. Oi? CID. Não, o CID é Classificação Internacional de Doenças. Eu esqueci o nome do livro agora. Onde tem todas as doenças relatadas ali, para cada doença um código. Obsessão, por exemplo, espiritual, agora está nesse livro. A OMS entende que saúde espiritual também está incluso no pacote para uma saúde completa e redondinha. Quando a gente fala de bem-estar físico, ele se refere ao funcionamento do corpo e à ausência de doenças, é o básico. Agora, o mental envolve saúde emocional, psicológica, é a capacidade de você conseguir lidar com estresse, adversidades, pressões, é trabalhar a resiliência. Agora, o social por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, é o que a gente vai fazer tomando um café, inclui a capacidade de interagir com outras pessoas, ter relações saudáveis, se sentir parte de uma comunidade. E uma pessoa adoecida tem muita dificuldade de vínculo social, porque é desgastante, ela não tem força às vezes para tomar um banho, que dirá socializar. Agora, no conceito espírita, é um estado, entende-se que é um estado de harmonia entre corpo e espírito. Percebe que não é mente, é espírito. E dentro desse equilíbrio como base, entende-se que flui um bem-estar geral. E a doença, ela pode ser reflexo desse desequilíbrio. Quando o corpo está mais enfraquecido, é sinal de que o espírito também está, de alguma forma, abalado com alguma coisa. A gente não consegue ter brecha orgânica sem ter brecha espiritual antes. E podem acreditar em mim, isso é possível, e todo dia eu me repito isso, porque eu tenho até um pouco de dificuldade também de assimilar isso. Mas a doença começa no espírito e depois ela se reverbera no físico da gente. Também pode ser motivo de crescimento espiritual. Às vezes a gente está relutando para fazer alguma coisa, a gente não está seguindo o nosso propósito, o nosso caminho, e a gente acaba entrando em briga, em conflito com a nossa missão espiritual, nosso mentor, que todos nós temos. E o bem-estar físico é importante, mas a cura espiritual e a cura das causas morais subjacentes a doenças são vistas como mais duradouras. Então, tá doente, vê também o que está doente no espírito, se alinha espiritualmente, porque isso vai dar mais condição de tratamento. E aí, quando a gente junta os dois, melhor dos dois mundos, né, psicologia e espiritismo, elas se conectam no reconhecimento da alma. Porque psicologia a gente estuda questões da mente, né, mente,
mas é muito da alma também, porque tem dor que dói onde a gente não sabe. A gente pode fazer um exame, não vai aparecer no exame, não vai ter mancha, não está quebrado. Você tira um raio-x, um exame de sangue, sai ali um número dizendo uma taxa. Como você explica uma dor que é existencial? Isso é existencial porque está na alma. E enquanto a psicologia estuda a mente e o comportamento, o espiritismo completa a psicologia, com a perspectiva de que o indivíduo é um espírito imortal em processo evolutivo. A Terra, planeta de provas e expiações, né, acaba exigindo da gente uma evolução em todos os sentidos da existência. A gente não vai conseguir evoluir no processo terapêutico de forma única, a gente evolui no processo terapêutico de uma forma muito completa e redondinha. Inevitavelmente, a gente faz reforma íntima quando a gente faz terapia. E a Terra, por ser considerado um mundo de expiações, o sofrimento é consequência de faltas cometidas pela gente mesmo, tanto individualmente quanto coletivamente. A gente está aqui para reparar, então nada melhor do que olhar para dentro. Reforma íntima, terapia é reforma íntima. Quando a gente fala também sobre autoconhecimento, eu queria citar aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, que pergunta assim: qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta foi que um sábio uma vez disse: conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec completa, explicando que o autoconhecimento permite que o indivíduo identifique falhas, porque você obrigatoriamente olha para você, então você tem que identificar aquilo e trabalhar aquilo. Vício, paixão, discórdia, inveja, todo esse lado sombrio que eu falei com vocês, que é completamente humano e normal. Senão a gente não estava aqui para evoluir. Trabalhar conscientemente para corrigi-los, promovendo equilíbrio da alma. Então, quando a gente olha para esse lado sombrio e se permite trabalhá-lo, é que a gente entra em equilíbrio. Não existe reforma íntima sem autoconhecimento. Reforma íntima não é só ler o evangelho, ter o compromisso de vir ao grupo espírita. Não é fazer uma doação, caridade. É um misto de muita coisa, principalmente do que a gente não está afim de fazer, que a gente reluta para fazer, do que a gente briga para fazer. É justamente quando a gente não quer, que é preciso que a gente faça. E isso é reforma íntima, é domar os nossos quereres. Sem autoconhecimento, não há oportunidade de se acolher em meio ao adoecimento do corpo, da mente e da alma. Porque se você lida com você sem considerar uma questão espiritual, você está lidando com você como se você fosse uma caixa oca. No Espiritismo, o autoconhecimento é um processo central de evolução. Um meio para a reforma íntima, onde o espírito imortal busca a si mesmo através do exame de consciência, identificando imperfeições. E o conhece-te a ti mesmo, ele é um aforismo grego que está escrito no templo de Apolo e significa a busca pelo autoconhecimento. É essa reflexão sobre a nossa própria alma, sobre nossas virtudes, sobre os nossos defeitos. Conhece-te a ti mesmo, não é apenas saber o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, o lado que a gente gosta de dormir na cama. Conhece-te a ti mesmo é um buraco muito mais embaixo. É falar do que a gente não está afim de falar. É refazer uma relação que a gente não queria refazer. É quando a gente sabe qual é a nossa maior dificuldade, mesmo assim, enfrenta. Estava conversando com o João aqui um pouquinho antes de começar, e ele falou assim: eu te admiro porque mesmo com medo você vai. Não tem nada que eu faça aqui que eu não faço com medo. Eu me faço de surda para mim mesmo, porque se eu me ouvir, eu não vou. Mas eu vou porque eu sei que faz parte do meu trabalho aqui, da minha evolução. Eu sei o quanto faz bem. Guardar um conhecimento desse para mim não seria justo, quando tem um monte de gente que precisa ouvir, que às vezes não tem acesso. Eu estaria indo contra o meu próprio propósito, que com certeza eu combinei e não cumpriria. Já devem ter outros que eu devo ter combinado e não cumprir. Eu não vou dar mole com o que está óbvio, que é missão, que é propósito. Não vou contribuir para me atrasar. E por que o autoconhecimento é essencial no Espiritismo? Porque ele é a finalidade da reencarnação. A reencarnação tem muito sobre a gente refazer os afetos e tal, mas também tem muito sobre nossa própria evolução. A evolução espiritual
superação de desafios, que é a resiliência, outra palavrinha que está entrando em desgaste hoje em dia, que é a habilidade de passarmos bem por problemas, de saber administrar problemas. E a libertação para uma plenitude. Então, como é que a gente faz se a gente quer ficar bem depois de desencarnado? É se autoconhecer. Recentemente, eu fiz uma viagem e eu fiquei 14 horas dentro de um avião. E eu tenho muito medo de altura. Eu não tenho medo do avião em si, mas eu tenho medo de altura. Aí teve uma hora que a gente pegou uma turbulência muito pesada. E eu comecei a chorar de medo. Olhei pro meu marido, eu tinha certeza que o avião ia cair e a gente ia morrer. Aí ele ficou nervoso porque eu fiquei nervosa. E eu pensei assim, que espírita frouxa que eu sou. Eu vou morrer. Eu lembrei de Chico no avião. Eu vou morrer com dignidade, eu vou morrer como espírita. A vida não acaba. Peguei a mão de Pedro, segurei a mão de Pedro e falei assim, meu bem, eu vou te caçar no umbral. Você me espera que eu vou te achar lá. A gente vai estar juntinho, me dá sua mão. Ele começou a rir e, curiosamente, esse pensamento foi me acalmando. Porque quando a gente tem paz para lidar com o que está ali sendo um desafio, a gente consegue ficar pleno. Se eu tivesse que morrer, eu estava morta em paz. Não ia chegar tão desesperada no umbral. Não ia, ninguém precisar botar água da paciência na minha boca quando eu chegasse no hospital, no nosso lar. Ia chegar toda destruída? Ia. Mas a psique, a cabeça ia estar no lugar. A mente tranquila. A autorresponsabilidade com a missão do espírito nos ajuda a ter resiliência para lidar com os problemas da nossa matéria. Aí, de novo, o Livro dos Espíritos, questão 132. Cadê 132 aqui? Pergunta: qual o objetivo da encarnação? A resposta: Deus impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação, para realizá-la. Ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar, daquele ponto de vista, as ordens da lei, concorrendo para a obra geral. Ele próprio se adianta. E o que isso significa? Isso aborda a finalidade da reencarnação, colocando como um aprimoramento da nossa alma, a evolução, o suprassumo da nossa alma, ela é bem mais lapidada. E para isso a gente tem que trabalhar a imperfeição do espírito. Tenho medo de morrer. Como é que eu, como espírita, vou ter medo de morrer se a morte não existe? Não faz sentido. Então, é se puxar para a realidade. E a realidade é o quê? É só o que a gente tem como matéria? É só o que está escrito num livro qualquer? Eu ia bater no evangelho. Não. A verdade é o que a gente aprende aqui. Que a matéria é só um meio de transporte, é só uma forma da gente evoluir. Uma vida dedicada a estudar, a evoluir, ela precisa incluir o cuidado da medicina terrena. Então, quando a gente pensa que a gente tem que se responsabilizar com a nossa missão espírita, a gente tem que aproveitar, sim, as oportunidades de desenvolvimento da ciência aqui na Terra, para a gente também se cuidar. Por mais que algumas questões sejam necessárias de serem passadas, porque tem questão que é kármica, isso não significa que a gente tem que negligenciar a nossa saúde e as nossas relações. Eu botei aqui uma foto do Chico com o Arigó, que é uma cena do filme, porque eu gosto muito dessa cena. Que o Arigó, não sei se vocês já viram essa parte do filme, ele oferece a Chico a cura para os olhos dele. Ele fala, isso que você tem no olho eu posso te curar. E o Chico fala, eu agradeço, mas se você fizer isso, você está atrapalhando a minha evolução. Porque isso aqui é karma. Mas Chico não deixava de ir no oftalmo por isso. Ele não deixava de se cuidar. Ele usava o óculos escuro para se proteger, para evitar um constrangimento. Ele se cuidava. Ele não ignorava essa questão. E o equilíbrio entre as demandas, cuidar do espírito e cuidar do corpo, consumir um evangelho via palestras, ter rotina médica, é o que vai fazer a gente passar um pouco mais tranquilo, mais suave pelas demandas que a gente tem. E quando a gente fala sobre passar, eu coloquei aqui a imagem de Sísifo. Gente, nenhuma imagem está aqui meramente ilustrativa, não, para decorar o slide. Tudo tem um propósito. Aquele homem ali em cima empurrando a pedra é Sísifo. Eu não sei se vocês sabem quem é Sísifo, mas na mitologia grega, Sísifo foi castigado por Zeus pela eternidade e todo dia ele tinha um trabalho de rolar uma pedra da base da montanha até o topo da montanha. No final do dia, quando ele subia a pedra lá, a pedra voltava e todo dia ele de novo tinha que subir a pedra.
E todos nós somos Sísifo. Todo dia a gente vai ter que fazer as mesmas coisas em prol da nossa saúde. A gente tem que tomar banho, a gente tem que arrumar a cama, a gente tem que abrir a casa, a gente tem que falar palavras positivas, palavras prósperas, palavras de bem, a gente tem que nutrir pensamentos bons, a gente tem que fazer as coisas com amor, como dizia Eclesiastes, a gente tem que ter propósito. Só que propósito nasce da gente se conhecer. Para a gente se conhecer, a gente tem que estudar. Encaixar estudo no meio disso, observação, tudo isso tem que ter rotina. Então tá tudo agarradinho, um não vai funcionar sem o outro. A gente tem que entender quais são as nossas necessidades orgânicas, o que o nosso corpo precisa. Quais demandas a gente tem que precisam ser sanadas primeiro, para depois a gente olhar para o espírito com mais respeito, com mais carinho. A gente também não consegue cuidar de um espírito, do nosso próprio espírito, se a gente não cuida da nossa matéria. Como eu falei, desde uma rotina médica, desde um acolhimento psicológico, até coisas simples. Porque o nosso corpo, por exemplo, gosta, por mais que não seja nítido, de atividade física. A gente não morre de amor, mas a gente precisa fazer. Isso também é se cuidar, isso também é tirar um tempo para si. E eu coloquei aqui no final quem cuida de quem cuida. Porque é muito comum a gente se mergulhar no cuidado ao outro e esquecer da gente. Quando a gente esquece da gente não vai ser lembrado por ninguém, porque se a gente se anula, vão olhar para a gente com olhos invisíveis, a gente não é visto ali. E assim como as questões físicas não anulam as questões do espírito, a missão do espírito também não anula a responsabilidade com o corpo. E aí, na pergunta 718 do Livro dos Espíritos, a pergunta faz, né? A lei da conservação obriga a promover as necessidades do corpo? Resposta, sim. Sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. Isso não é uma coisa que a espírita faz, é trabalhar. Que a gente bota a mão na massa mesmo, inclusive é um dos princípios básicos. Então, como é que a gente está aqui em condição de fazer alguma coisa sem saúde, sem olhar para si dessa forma? E essa resposta ela esclarece que cuidar da saúde não é egoísmo. A gente tem uma ideia muito errada da palavra egoísmo. A gente bota qualquer coisa que é em prol da gente mesmo como egoísmo. E egoísmo não é isso, autocuidado, autopreservação, respeito próprio, imposição de limites, tirar um tempo para si, dizer um não para o outro, que é um sim para você, ao invés de um não para si, que é um sim para o outro, e depois isso você fica remoendo ou fica sofrendo. Não é egoísmo, é amor próprio. E assim como tem o conhece-te a ti mesmo, tem também ama-te a ti mesmo como teu próximo. Ou seja, você tem que ter noção de amor próprio para depois conseguir fazer pelo outro. E a gente tende a não levar isso em consideração. Na questão 719 a 27, do capítulo sobre privações voluntárias, eles complementam esse pensamento, desencorajando mortificações corporais excessivas ou sacrifícios extremos que prejudicam a saúde. Pois o objetivo da vida é a evolução do espírito e não sofrimento físico inútil. E eu costumo dizer que quando a gente se sacrifica pelo outro, a gente está servindo comida estragada num prato bonito. O que significa isso? É quando você pega a sua pior versão, seu lado cansado, exausto, descuidado, e oferece para o outro num prato lindo, como se você estivesse servindo algo maravilhoso, mas só está enfeitado. Aquilo não vai ser nutritivo, nem para o outro, e com certeza também vai fazer falta em você. E uma vida dedicada a estudar e evoluir inclui cuidado, inclui autocuidado. Autocuidado não é só a rotina de skincare igual a internet prega, não. Autocuidado é tudo isso que eu estou falando. É muito, muito mais complexo. E muito mais íntimo e silencioso também. E nessa rotina de cuidado que a gente tem que ter com a gente busca com as questões terrenas, com as ferramentas terrenas. Um corpo negligenciado se assemelha a um suicídio inconsciente. Quando André Luiz chega no umbral, né, e ele é chamado de suicida, e ele acha isso uma ofensa muito grande, quando ele chega em nosso lar, ele comenta sobre o quão ofendido ele estava por ser chamado de suicida, e é explicado para ele que você foi chamado de suicida porque você não se cuidou, teve vícios, maus hábitos, que resultaram na antecipação da sua morte. Foram responsáveis, sim, por você estar aqui. Então, isso é considerado suicídio. No livro Violetas da Janela, na página 196 a 197, tem escrito a seguinte frase: cuidar do corpo físico é obrigação de todos nós.
Temos que dispor do que a medicina terrena nos oferece para curar as doenças. Se o que dispomos para amenizar nossas dores pode abreviar a existência, não é culpa nem dos médicos e nem dos doentes. Tenho visto aqui sobre a colônia, tenho visto aqui pessoas que ficaram dependentes de sonífero e, quando socorridas, têm que aprender a dormir sem eles. Tem que se livrar dessa dependência. Remédios devem ser tomados quando necessários. O que eu falei quando a gente estava no começo aqui? Que nós somos o primeiro país no mundo em vez de Rivotril. Então, olha como é que isso já é falado lá, como que a gente chega lá quando a gente tem uma dependência como essa. O uso é permitido, o mau uso é que é condenado. E quando a gente fala também de saúde mental e espiritismo, a gente lembra que Kardec fala, né, que a verdadeira saúde começa no espírito, se o espírito está bem, o corpo segue bem. E essa pirâmide aqui é uma tríade entre corpo, alma e espírito. Existe um conceito dentro da psicologia que se chama pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide que diz as nossas necessidades básicas e em que lugar de prioridade elas estão. Na base da pirâmide tá alimentação, questões fisiológicas, esse cuidado com a manutenção do nosso corpo. Depois vem interações sociais e outros do tipo. A última coisa é questões relacionadas a dinheiro e entretenimentos vazios. Então, a gente tem que estar bem alimentado, bem nutrido, bem cuidado, com a saúde em dia, para a gente ter base para qualquer coisa. E como hoje nós somos entendidos como seres biopsicossociais e espiritual, a gente precisa estar com a mente ok, a gente precisa estar com a mente ok, a gente precisa estar com a sociabilidade ok e o espírito ok. É muita coisa na conta. Mas de pouquinho em pouquinho a gente faz. Cada dia a gente dá uma atenção a algo, a gente consegue colocar isso no lugar. Fazer o que é possível é melhor do que tentar fazer o melhor e não conseguir, se frustrar e não faz nada. Um pouquinho bem feito é melhor do que o melhor não feito. E esses três pilares, o corpo, a alma e o espírito, corpo, mente e espírito, o corpo é o físico, né? A mente engloba os nossos pensamentos, as emoções, o espírito representa a essência ou conexão com algo maior. Sobre essa questão do pensamento, que é onde eu gosto de ir mais um pouquinho, como é que anda o pensamento de vocês? Vocês pensam mais coisas boas? Vocês pensam mais coisas ruins? Vocês começam algo já de forma negativa? Vocês amaldiçoam, praguejam algo ou alguém? Vocês agradecem uma oportunidade, talvez, de sequências de atraso, porque com certeza pode ser um livramento? Como é que está o pensamento? A gente engaja em fofoca? Eu tenho muita dificuldade de engajar em fofoca, eu adoro fofoca. Hoje a Virgínia e o Vinícius se separaram, eu acompanho os dois? Não. Mas tô adorando ver o que o pessoal tá falando na internet. Mas isso não me nutre. Na hora que eu vi que eu estava muito ali, eu parei na hora e fui conferir se os slides da palestra estavam realmente no pendrive, porque eu estava com medo de não ter colocado. Fui buscar uma coisa útil para fazer. Cortei ali na hora o meu barato, porque isso não me faz evoluir em nada. E o espiritismo vê na saúde mental uma harmonia entre corpo, mente e espírito, focando na evolução moral, autoconhecimento, prática de bem, para equilibrar as emoções. Grava essa frase, praticar o bem para equilibrar as emoções. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Tratar aflições, complementando com medicina, através de passes, preces e orientação. Explicando os sofrimentos como aprendizado, reduzindo estigmas e promovendo uma vida mais plena e com propósito. E quando a gente tem propósito na vida, gente, tudo muda. E a gente acha que propósito tem que ser uma coisa gigantesca, grande, mirabolante, aquela coisa que você não vai conseguir não ver. E propósito, a gente já vem para cá com um que a gente nem sabe, que é a nossa proposta de evolução. A gente faz acordos antes de estar aqui que a gente não sabe. A gente tem que estar muito bem alinhado em mente, corpo e espírito para ficar atento a isso. Então, quando a gente fala sobre propósito, não tem propósito na minha vida. A evolução já é um propósito. É um propósito e é um acordo que a gente fez para reencarnar. Então, o propósito pode ser usar sua profissão para algo bom. O propósito pode ser cuidar de animais de rua. O propósito pode ser se dedicar no tempo a uma caridade. O propósito pode ser a evolução. Focar em ser uma pessoa boa e melhor do que a gente foi ontem. Todo dia um pouquinho. E nessa mistura simbiótica, né, que vira uma coisa só entre espiritismo e saúde mental, psicologia, olha como é que elas duas se alinham. Na psicologia, mente, emoção, cognição influenciam o comportamento e a saúde física. No espiritual, a busca por propósito, valores, conexão com algo maior, faz transcender, dar sentido à vida.
As duas trazem busca de sentido e propósito. Nas duas áreas, a gente aborda a busca do ser humano por um significado na vida. E como eu falei, significado também não precisa ser algo gigantesco. Nossa evolução já é um bom significado, já é o suficiente. A gente fica muito em busca de porquê. Acho que é Platão que fala, Nietzsche que fala, o homem suporta qualquer como se ele tiver um bom porquê. Mas às vezes a gente está vazio de porquê. Evolução já é um porquê. Ter que lidar com algo difícil já é um porquê, porque você está sendo testado, é evolução. O bem-estar e a resiliência. Estudos mostram, eu gosto dessa parte, que as práticas como meditação, oração e mindfulness, que é um termo em inglês para estado de presença, podem reduzir estresse, ansiedade, depressão e promove resiliência psicológica. A gente vai falar um pouco sobre meditação. Eu gostaria de lembrar que meditação não é só sentar, fechar os olhos e respirar. Meditação, a gente não tem o hábito aqui no Brasil de fazer isso, mas, curiosamente, a gente sabe da história de um cara que, por tudo ele meditava, a gente só não dá atenção a isso, a gente não presta atenção. Existem inúmeras passagens da Bíblia falando sobre todas as vezes que Jesus se retirava para orar. Ele sempre ia para o Campo das Oliveiras, ele ia para o alto do monte, ele saía ali do grupo, esse adulto que conseguia reunir 12 pessoas juntas. Eu tenho uma dificuldade para ver meus amigos, Jesus conseguia reunir 12 adultos juntos, sempre com ele, e orar. E a oração dele não era apenas pedindo respostas, pedindo ajuda. Ele se autoavaliava. Ele pedia orientação, ele pedia a possibilidade de se entender, de entender o que ele estava fazendo, de ter coragem para enfrentar o medo dele. E numa experiência humana, a gente tem que lembrar que todos os defeitos que nós possuímos, ele também possuiu como humano. Por isso que eu falei com vocês que a gente não deve descredibilizar o nosso lado mais sombrio, os nossos defeitos. Então, quando a gente fala sobre meditar, a gente fala muito sobre ser como Jesus, mas a gente não esquece que Jesus meditava para tudo. Ele se retirava para se olhar para si, para se silenciar, entrar em conexão com a sua espiritualidade e assim poder seguir. Ser como Jesus não é só perdoar 70 vezes 7, não é só fazer caridade, é também meditar para olhar para si, para se regular, para se acolher. E os processos de cura também. A dimensão espiritual, ela pode fornecer conforto, esperança e senso de comunidade, o que, por sua vez, impacta positivamente o estado psicológico e a capacidade de recuperação. É comprovado em pesquisas científicas que pacientes internados que possuem alguma religião, o exercício de uma religião ali ativa, eles possuem um desenvolvimento clínico melhor do que pessoas que estão com a religião abandonada ou são ateias, porque dá esperança. Olha o que eu falei sobre a expectativa. Expectativa e esperança são a mesma coisa. São só palavras diferentes para dizer o mesmo. Autoconhecimento e transformação. Nas duas questões, nos dois pontos, implica inevitavelmente um mergulho para dentro da gente. A psicologia incentiva a introspecção, a gente se retirar, para entender os padrões de comportamento e as emoções, e a espiritualidade busca o autoconhecimento em relação a uma natureza mais profunda do ser ou uma conexão com o transcendente. Não é o que Jesus fazia? Os valores e a ética também. A espiritualidade é uma fonte primária de sistemas de valores e princípios éticos para muitos. Esses valores orientam o comportamento e a tomada de decisões, o que na psicologia a gente consegue traduzir como senso de coerência e identidade pessoal íntegra. Não tem como a gente falar de um sem o outro, as duas pontas se ligam. Em resumo, a saúde mental e o desenvolvimento espiritual, a evolução do nosso espírito, não são processos isolados. Elas acontecem em conjunto. Elas são componentes complementares de uma experiência humana e espiritual integral. E aí, como que a gente cuida da saúde mental junto ao espiritismo? O equilíbrio entre o corpo, mente e espírito precisa vir através da fé que a gente nutre. E eu gosto muito dessa questão da gente nutrir fé, porque a gente fala muito sobre exercitar a fé em Jesus, a fé no nosso guia, no nosso mentor, a fé nos bons espíritos que estão aqui afins,
que querem o nosso bem. A gente deposita a fé, às vezes, em tanta coisa. E a gente esquece de depositar uma fé que é super importante, que é a fé em nós mesmos. A gente pode perder a fé de tudo, a gente só não pode ser descrente de si próprio. Então, a prática do bem também, como ferramentas para evolução e bem-estar, e sempre em diálogo com a ciência, porque a ciência está aqui para servir a gente. O médico, as especialidades, os recursos científicos, eles vieram para cá porque eles já existiam lá nas colônias. Então, há um propósito disso também servir para a gente. Quando a gente não usa isso, a gente está sendo irresponsável com o propósito evolutivo da gente e com o propósito do planeta também em receber tudo isso para nos atender. Então, a gente, junto na psicologia e no espiritismo, a gente tem que buscar sentido, a gente tem que buscar propósito, a gente tem que valorizar o ordinário. O ordinário, que é o que acontece todo dia, é muito maravilhoso. Eu dou um valor para o ordinário. Eu gosto de sentar na mesa da minha sala para tomar um café e ficar admirando uma montanha, um morro que tem lá em Catagal. Meu marido fala comigo, você é a única pessoa que eu vejo que gosta de morro. Eu falei, sou de uma cidade plana, Campos é planície, não tem morro. Para a gente ver um morro, a gente tem que andar 40 quilômetros. E ainda assim a gente consegue ver ele da estrada, a gente tem que se enfiar no meio de um canavial, pegar uma estrada ruim, para ver. Ali, quando eu posso ver aquele monte de verde em pé diante de mim, eu fico maravilhada, porque onde eu morava era um paredão cinza, parecia São Paulo, porque Campos é cinza, com pouca árvore. E a gente não vê isso. O ordinário é a gente ver beleza nas coisas mais simples. É um animal que passa bonitinho, são duas crianças brincando, são árvores no meio do caminho, uma notícia boa que a gente recebe. O ordinário é tão simples que foge aos nossos olhos. E se a gente começa a fazer o exercício de se atentar ao ordinário, a gente também está olhando para a gente. A gente também está se valorizando em meio àquilo. A gente vai aprender a ver detalhes na gente também que passam despercebidos por ser ordinário. Ordinário não é só o que o Beto Jamaica grita, não, gente. Ordinário é tudo que nos cerca e que a gente, às vezes, não dá atenção. A gente precisa se cuidar através das ferramentas que a ciência oferece, como eu falei, né? Recursos médicos, um psicólogo e tudo mais, remédios, exames. Mas a gente também precisa trabalhar essa autoanálise em forma de reforma íntima. Prestar atenção na palestra, pensar o que isso faz pra gente. A senhora ali tá tirando foto de tudo, tá adorando, ela tá pensando, ela quer guardar e depois pensar melhor em casa. E isso é um momento de auto-reflexão, tá adorando, tá ótimo, tá bom. E a gente tem que exercitar o perdão. A gente fala muito sobre perdoar o outro, mas às vezes a gente também tem muita dificuldade de se perdoar. A gente é tão crítico com a gente podia ser um pouco mais flexível com a gente. A gente não precisa se autoflagelar para a gente evoluir. A gente pode evoluir com mais carinho. Essa ideia cruel e violenta da religião, ela não cabe no espiritismo e a gente não pode perpetuar isso para a gente como matéria também, ruminando as coisas dentro da gente, tanto para o outro quanto para a gente. Estudar, orar, meditar. E no livro Violetas na Janela, na página 280, tem um trechinho que eu gosto muito, e eu gosto muito do livro Violetas na Janela, gente, porque assim, por mais que André Luiz narre Nosso Lar da forma maravilhosa, cheia de detalhes que ele narre, a Patrícia narra a colônia dela em tom de fofoca. Então eu me sinto muito próxima dela, eu me sinto amiga lendo o livro. E isso é muito gostoso para mim, me acolhe. Eu gosto de escrever nos meus livros, né, são todos rabiscados. Tem partes que ela fala alguma coisa e tem escrito lá, hahaha, porque quando eu quero pegar o livro de novo para reler ou pegar algum trecho, eu lembrar, nossa, eu achei graça disso daqui, deixa eu ler de novo. E eu gosto de criar essa intimidade com a leitura. E nessa parte, porque ela ficou observando muito, ela ficou bastante no trabalho de observação quando ela chega na colônia, ela já era espírita, ela chega na colônia espiritual com mais facilidade, e ela vê um atendimento acontecendo. Era um homem chamado Dr. Frederico, que, ao meu ver, no que eu entendi na história, parece um psicólogo, uma pessoa que faz ali um acolhimento de quem está com alguma dúvida, algum problema na colônia. E chega uma senhora, que não tem nome para ele, e se queixa da vida dela na colônia. Ela fala que ela estava no umbral, sofreu muito, não queria ficar no umbral, mas também não estava gostando da vida na colônia, porque ela não podia comer o que ela queria, não podia beber o que ela queria, tinha que trabalhar, ela não tinha liberdade, e aí ela fala que ela gostaria de só morrer, que o céu não é o que prometeram para ela. E aí o doutor Frederico responde, se o céu fosse como você imagina, você estaria lá?
E ela não tem resposta. Fica quieta. E Patrícia ali observando tudo. E aí ele insiste na pergunta. Se ela está fazendo alguma coisa, se ela está tentando trabalhar, se ela está tentando se inteirar, fazer parte da colônia de verdade, não estar ali só por estar, mas sim fazendo de forma ativa a sua presença ali, criando vínculos. E ela fala que ela não gosta de fazer nada, que nada lhe interessa a ela e nada também tem um retorno que ela esperava. E aí ele fala para ela que então vai dar uma solução, que é para ela ir e trabalhar, e que amanhã tentasse ser útil 2 vezes, como forma de sanar essa questão dela. Então, hoje aqui para vocês, como forma da gente evoluir, eu queria propor isso, que amanhã nós sejamos úteis 2 vezes, para a gente poder seguir melhor e se melhorando uns aos outros. E para finalizar, essa frase de Chico, que ninguém pode ter saúde física e mental sem limpar o coração das amarguras, sem ter consciência tranquila, sem deixar de sofrer pelos problemas do passado e sem perdoar a ignorância alheia. Obrigada a todos, gente.